Hebreus capítulo 7, versículo 11 em diante. Diz a palavra sobre o sacerdócio de Cristo que é eterno. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Versículo 11 e versículo 12. Palavra esta que mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de que são ditas estas coisas, essas palavras, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdócio. Aleluia. É sabido, portanto, que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Ele apenas falou dos levitas. Tudo que se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com o de Melquisedeque, é que ele foi feito sacerdote pelas leis de regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem de sacerdote de Melquisedeque. Assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil. É o que diz a palavra, ela era fraca e inútil. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Fica bem claro que o sacerdócio de Cristo não tem nada a ver com o sacerdócio dos levitas, porque os levitas foi um ministério em que as pessoas se tornavam sacerdotes, mas morriam, porque está escrito na palavra do Senhor, ainda no mesmo capítulo de Hebreus: vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Então, Melquisedeque era aquele grande sacerdote no Velho Testamento. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi, eles tinham a obrigação de receber do povo a 10ª de tudo, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou, o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Não há dúvidas, aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Está escrito na palavra de Deus, Hebreus capítulo 7, versículo 7. No caso dos sacerdotes, a 10ª recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como diz as escrituras sagradas, a 10ª foi recebida por alguém que continua vivo. Observando que ele aprovou o ministério dos levitas, exatamente porque era uma palavra proferida pelos lábios de Abraão, pois diz a palavra, quando Abraão pagou a 10ª, Levi, cujos sacerdotes recebem a 10ª também, ele pagou. Pois Levi não tinha nascido, está escrito, versículo 10, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado, Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Então, meu irmão, glória a Deus, versículo 10, Levi não tinha nascido. Irmãos, amigos que nos ouvem, o sacerdócio de Cristo é eterno. Com Cristo não tem dízimo. Quando nós observamos pela palavra de Deus
A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Por isso, diz a palavra, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Irmãos, amigos que nos ouvem, não é possível acreditar, no pleno século XXI, onde nós estamos vivendo, pela compaixão de nosso Deus, pela misericórdia de nosso Pai, aleluia, ainda continuarmos seguindo o ministério antigo, que são os levitas, pois aqui no versículo 12, capítulo 7 de Hebreus, diz que mudou-se o sacerdócio, então também mudou a lei. A lei agora é aquela que Cristo disse, aleluia, Mateus capítulo 10, versículo 8, ele diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai, aleluia. Com Cristo não tem dízimo, com Malaquias tem dízimo, com os levitas tem dízimo, mas com Jesus não tem dízimo. Então nesse momento, observando a palavra de Deus, você faça a sua reflexão em quem você está crendo, em quem você está seguindo. Porque seguindo a Cristo, com Cristo não tem dízimo, é de graça. E com os levitas, quem segue ainda Malaquias, quem segue os levitas, esse sim não está seguindo a Cristo, está seguindo um sacerdócio que inclusive já foi ultrapassado pela sua fraqueza e a sua inutilidade, versículo 17, 18 e 19 de Hebreus. Amados irmãos, amigos, e tudo se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdócio diferente, parecido com Melquisedeque lá no Velho Testamento. Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele não estava pertencendo à tribo de Levi, mas foi aquele que recebeu o dízimo daquele que era menor, chamado Abraão. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Aleluia! Pois as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre na ordem de sacerdócio de Melquisedeque. A regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, versículo 18. E ainda o versículo 19 diz, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele, a saber de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando nós seguimos as suas palavras, ele mesmo disse, aleluia, vós examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, João 5,39. Então é exatamente examinando as escrituras que nós alcançamos a vida eterna. Aleluia. E ele disse em outras palavras, João capítulo 7,38, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Amado irmão, prezado rádio ouvinte, amigo, é necessário que o homem saiba quem ele está seguindo. Nós observamos também Isaías capítulo 42, versículo 8, ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei o meu louvor a imagem de escultura e nem a minha honra a outros deuses. Então está escrito que Deus, o Senhor, ele é único, ele é exclusivo, ele não precisa de ajuda de ninguém, ele é o Senhor da glória, aleluia. Ele não precisa de ajuda de alguém para ele fazer maravilhas acontecerem. Paulo também, na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele deixa bem claro dizendo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o sacerdócio que mudou. Uma melhor esperança para nós, pois diz a palavra, além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Para aqueles que eram de Levi, a tribo de Levi, não tinha juramento para serem sacerdotes. Porém, houve um juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre.
que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é de graça para sempre, nada de pagamento. Já chega de ser enrolado, enganado, com esses lobos vorazes que tem por aí, roubando o povo, tirando, metendo a mão no bolso do povo, como se estivesse vivendo ainda o sumo sacerdote levita. Nós estamos vivendo hoje que a regra do sumo sacerdote, que é Cristo, que é o Novo Testamento, quando ele diz em Mateus capítulo 26 e versículo 27, este é o sangue da nova aliança, que foi derramado para a remissão de pecado de muitos, não de todos, porque nem todos creem. Então, querido rádio ouvinte, amigo, há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Eram muitos, morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, e não podia continuar o seu trabalho. O trabalho de Cristo é permanente, ele é sacerdote eternamente. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam até sem entender quando nós pregamos, falando que nós não somos pastores, como muitos dizem. Nós recebemos o dom de pastores, recebemos esse dom para trabalhar, recebemos esta força dada por Deus para fazer o trabalho, mas o pastor mesmo é como disse Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O homem morre e vem outro, um morre e vem outro, assim como era também o ministério dos levitas. Mas agora no ministério de Cristo, ele é pastor eternamente, ele é o sumo sacerdote eterno, e por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor dessas pessoas, sempre intercedendo por nós. Aleluia. Por isso Jesus é o grande sacerdote, aleluia, de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi sacerdote, aleluia, e é separado e é para sempre elevado acima dos céus. Aleluia. Ele é puro. Ele não é como os outros grandes sacerdotes na época. Não precisava ser oferecido. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício para todos, para que todos aqueles que creem não morram, mas tenham vida eterna. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que não podiam e que na verdade são homens imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento do nosso Pai, a qual veio pela lei de Moisés, Deus escolheu o seu Filho, que se tornou perfeito para sempre. Aleluia. Porque diz, pela promessa feita com juramento, que veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho para ser perfeito, um sacerdote perfeito para todo sempre. Então, meu prezado rádio ouvinte, amigo que está à nossa escuta, observemos que aqui os homens, eles como Abraão naquela época, glória a Deus, Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos ímpios na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele é rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei de paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Ou seja, é Jesus Cristo no Velho Testamento. Glória a Deus, podemos dizer que no Velho Testamento ele recebeu o dízimo. Amado irmão, prezado rádio ouvinte, agora no Novo Testamento ele renunciou. Com Jesus não tem dízimo. Ele disse, é de graça. O último profeta chamado Malaquias, que está aí nas páginas da Bíblia Sagrada, chamado Malaquias, capítulo 3, versículo 10, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor ali estava cobrando através do profeta. No capítulo 4 e o versículo 4, ali ele estava lembrando, lembre-se da lei, lembre-se do que Deus ensinou e faça para que vocês sejam vivos e vivam eternamente, cumprindo a palavra de Deus. Porque ele disse também, roubará o homem a Deus, no versículo 8. Todavia vós me roubais e dizeis em que roubamos nos dízimos e nas ofertas e com maldições sois amaldiçoados. Vós que me roubais, toda a nação, não são as nações, mas a nação que era Israel.
Então era uma palavra que era perfeita e que tinha todo vigor, pleno vigor para aquele povo naquela época, que era dos sacerdotes levitas, da tribo de Levi. No entanto, quando Jesus chegou, Deus, nosso Pai Celestial, aleluia, nos deu uma melhor esperança, onde ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Aleluia, Mateus 10:8. Então é de graça. Com Jesus não tem dízimo. Com Malaquias tem. Com os levitas tem. Então, se você está numa igreja que paga dízimo, que devolve dízimo, quem você está seguindo? Faça sua reflexão, porque com Jesus não tem dízimo. Mas se você segue a Moisés, se você segue a Malaquias, se você segue um outro profeta, com eles tem dízimo. Mas Jesus falou, Mateus capítulo 10 e versículo 8, que é de graça. Ainda em Lucas 16:16, Jesus também confirmou, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino de Deus. Aleluia. Ou seja, foi totalmente eliminado. Foi totalmente eliminado essa possibilidade, essa possibilidade do homem ficar devolvendo dízimo nesse pleno século 21, onde todos nós somos alfabetizados, todos nós podemos ler um pouquinho da palavra de Deus e compreender. E temos também dois bons ouvidos, por estar escrito na palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve a palavra deste livro e guarda, porque o tempo está próximo. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, faça a sua reflexão. Com Jesus não tem dízimo. Com Malaquias tem dízimo. Com os levitas tem dízimo. Quem segue a igreja que paga dízimo, você está seguindo, não é Jesus Cristo. Você está seguindo Malaquias, você está seguindo os levitas. Se lembre disso. E Paulo também chegou a falar em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separado está de Cristo o homem que se justifica pela lei. Da graça tem caído. Ou seja, você ainda vive a velha lei, você caiu da graça. Foi à frente, confessou o nome do Senhor. Mas logo mais, o lobo que está na frente da sua igreja disse a você, dá-me o dízimo, e você deu o dízimo, automaticamente renunciou Jesus, porque você sabe que a lei e os profetas foram passados, foram aniquilados, e com Jesus não tem dízimo. Se você está pagando dízimo, você não está seguindo Jesus, você está seguindo um conceito religioso, uma religião, uma manobra do homem para lhe levar para o inferno, porque com Jesus é de graça, disse o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, são estas as nossas palavras nesse dia tão abençoado, que nós a denominamos como segunda do dízimo, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, hoje, 22 de novembro do ano de 2021, quando nós estamos falando nesta manhã maravilhosa, na nossa rádio web, para todo o Brasil, para todo mundo que quiser ouvir sobre a questão do dízimo, que é uma enganação, é uma roubalheira, é o homem e sendo discípulo de Satanás para lhe jogar no inferno com essa prática maligna do dízimo, porque o dízimo hoje é maldição, porque você está desobedecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque com Jesus é de graça recebeste, de graça dai. Com Malaquias é de pagamento, com os levitas é de pagamento, com a igreja dos levitas também é de pagamento. Então se lembre, você está na igreja dos levitas e não na igreja de Jesus, lamentavelmente. Que Deus tenha compaixão. Faça a sua reflexão, tá bom? Nós não estamos aqui denegrindo, nós não estamos aqui falando mal, nós estamos aqui trazendo a verdadeira palavra. Observe o que está escrito em Hebreus capítulo 7, todo esse capítulo, e você vai observar desde o versículo 18 ao versículo 19, que deixa bem claro, assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto do Senhor. Aceite a Ele, deixe de lado essa prática do dízimo e viver nessa continuação da velha lei, porque nós sabemos que ela foi aniquilada. Hebreus capítulo 7, 18. Assim a regra antiga, o Velho Testamento, foi aniquilado porque era inútil e era fraco. Então oremos para que Deus nos dê graça e possamos viver uma nova vida em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Senhor, tenha compaixão desse povo que vive enganado com essas religiões falhas, fracas e falsas. Tenha compaixão, Senhor,
e que eles possam também alcançar essa liberdade, como o Senhor disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Te peço, Pai, em o nome de Jesus, desde agora e para todo o sempre. Você que está orando conosco, diga amém e vamos ficar até a próxima no nome santo do Senhor.